fizeram um vídeo, foi dirigido pelo Paulo César Saraceni, e esse vídeo a gente vai exibir em primeiro lugar, e logo em seguida o Rogério vai atuar para fazer uma palestra, na verdade, isso é um depoimento, vai falar sobre o Torquato, vai conversar sobre o Torquato, sobre a obra do Torquato, sobre o que ele representou e o que ele representa ainda hoje. Então a gente vai primeiro ver esse livro e em seguida nós vamos ter a presença dessa pessoa maravilhosa que a gente teve hoje, a honra de ter conosco, se chama Rogério Duarte. Para todos nós, né? O quanto ele abriu caminhos novos, né? Para isso, naturalmente, foi um investimento total da vida dele, não ficou, quer dizer, não pôde sequer sobreviver à sua tarefa. Então eu não queria, assim, fazer uma palestra formal, dar uma tese, assim, sobre Torquato. Aliás, muitas coisas a gente fala aí, você vê que nesse filme aí eu tinha tomado praticamente uma garrafa, hoje eu não bebo mais. Já tem muitos anos que eu não bebo, acho que deve ter sido a última vez que eu tomei um pileque, foi nesse dia, né? Há muitos anos eu já não bebo. Tem um cara que está passando contigo lá, ele estava passando com você lá. Era o Mário Carneiro. O Mário Carneiro, se vocês não sabem quem é, foi o grande fotógrafo do cinema novo no Brasil. Todos os grandes filmes brasileiros, da primeira etapa do cinema novo. Tá desligado, né? Não, Mário Carneiro, eu não falei Mário Peixoto, embora saiba que Mário Peixoto também no limite, é muito importante, mas é outra praia o Mário Peixoto. De qualquer maneira, tinha uma certa relação entre os dois, ambos grandes perfeccionistas. O Mário Carneiro foi assim o pai da fotografia, também um grande artista plástico, gravador, foi professor no Museu de Arte do Rio, na área de gravura. Mas tudo isso aconteceu meio espontaneamente, uma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas. Eu tenho um pouco de fotofobia, mas tudo bem. Posso sentar aqui, assim, formalmente? Aquele velho que mostra o jornal, ele é nada menos do que o Reinaldo Jardim. Não sei se vocês já viram falar do Reinaldo Jardim. Foi o camarada que fez além da reformulação gráfica do Jornal do Brasil, ainda na década de 50, agora está sendo comemorado 70 anos do Reinaldo Jardim em Brasília. Ele foi o homem que, de certa maneira, reformulou o jornalismo no Brasil. Ele criou as primeiras semanários. Ele criou um no Rio, ainda no início da década de 60, chamado O Sol. Não sei se no Alegria do Caetano, quando ele fala o sol nas bancas de revista, me enche de alegria e de preguiça, está se referindo a esse jornal feito pelo Reinaldo Jardim. Ali na plateia tinha muita gente, estava o Luiz Carlos Maciel, então todo mundo se reuniu nessa ocasião em Brasília e a coisa nasceu. É por isso que eu digo, a gente não pode nem falar que força nos teria reunido para criar essa homenagem. Como que força é a que nos mantém reunidos agora, entendeu? Então a gente diz assim, quanto a Torquato, alguma coisa que eu gostaria de dizer para não ficar sem dizer nada. Por exemplo, vou só comparar uma outra pessoa. Você deve ter, muita gente aqui da área de literatura já deve ter ouvido falar e lido, inclusive, João Guimarães Rosa, né? Grande autor de Grande Sertão Veredas, Sagarana, Porto de Vale e outras tantas obras. O João Guimarães Rosa, ele tinha uma grande aspiração na vida de ser da Academia Brasileira de Letras. Imagine João Guimarães Rosa, parece que talvez nem precisasse, porque ele era tão importante, talvez mais do que a própria Academia, né? E, no entanto, ele, como indivíduo, tinha aquele desejo de ficar na história. Ele se emocionou tanto para um dia entrar na academia, que no dia que foi de fato eleito, ele teve um infarto e morreu. Ele não pôde sequer ir à sua cerimônia na academia. E assim como ele, muitos outros. Tem pessoas como ele, eles vieram aqui muito mais para fazer uma obra do que mesmo para desfrutar uma vida
para fazer parte de um rebanho humano e ter as alegrias cotidianas. O Glauber Rocha ou o Hélio Oiticica, que a gente cita aí, também são exemplos de pessoas assim, que vieram aqui para passar uma mensagem. Eram líderes espirituais de uma maneira ou de outra, pessoas que investiram todas as suas energias na sua obra, não lhes restou nada para a sobrevivência. E em relação a Torquato, eu acho que é o que a gente poderia dizer, tanto assim que a ideia, se ele morreu, se foi através de um suicídio ou de um acidente, a diferença pouco importa. Saber se ele já era predeterminado a fazer isso pelo temperamento depressivo, tudo isso é uma discussão acadêmica. Na verdade, ele veio, fez o que tinha que fazer e foi embora, entendeu? Nós temos exemplos como o Raul Seixas, também um músico também dessa nossa geração, uma pessoa que também conviveu com a gente. São pessoas que o próprio Cazuza, entendeu? São pessoas que são, digamos assim, expressões de uma determinada energia, de uma determinada postura existencial. E o que caracteriza essa geração foi uma geração muito sacrificada, teve que conviver com a ditadura, com a destruição de uma série de falsos valores. O Torquato mesmo, hoje quando eu ainda estava em Brasília, na parte da manhã, eu estava vendo, foi lançado agora esses dias pela Companhia das Letras, um livro do Gilberto Gil com todas as letras. E eu tive a oportunidade de ficar relendo o Geleia Geral, que aliás não temos aqui para mim é o maior hino da época do tropicalismo, é o Geleia Geral. E tem uma foto do Torquato ao lado do Gilberto Gil na passeata dos 100 mil. Não sei se vocês ouviram falar dessa tal passeata dos 100 mil, não foi não? Não, eu só queria dizer que nessa foto a gente vê como o Torquato foi uma pessoa, o termo assim, técnico seria engagé, como ele foi participante, como ele se envolveu em todas as questões da sua época, a nível político, estético, sexual, existencial, moral. E, de certa maneira, ele foi também um grande iconoclasta, quer dizer, no sentido de destruidor de falsos valores, e com um dos acidentes de passagem poderia ter sido assassinato, poderia ser o que for, entendeu? Agora, naquele texto que é lido ali pelo um ator, esqueço agora o nome, é um texto que eu escrevi nesse é um jornal que nós fizemos na época com o Reinaldo Jardim. Aqui eu tenho um texto no qual eu digo que a gente precisa desmistificar de uma vez por todas com essa ideia de que Torquato era um maníaco depressivo. Até o Caetano, não é que ele incorre nesse erro, mas ele era PMDB. Hein? Ele era PMDB. Para nós, PMD, você quer dizer PMD, psicótico maníaco depressivo. Isso não quer dizer muita coisa. não significa nada que depressivo. Olha, veja por exemplo. Tudo bem, mas eu também, muita gente aqui também está vivo. Eu estou vivo, eu fiquei internado no mesmo sanatório do Torquato, no Engenho de Dentro, mas eu escapei, estou aqui, 57 anos, meio gordinho ainda, sem nenhuma lesão cardíaca, quer dizer, se deixarem, posso até continuar ainda por mais algum tempo, entendeu? Então não há, naquela época eu me lembro, uma noite aconteceu, a nível de recordação, uma coisa muito interessante, havia uma reunião na casa de um poeta, que criou um movimento no Rio chamado Orgama Urbana, e eu tinha vindo, isso em 1970, eu tinha vindo do Nordeste fazer uma experiência de um filme com o Luiz Gonzaga, que terminou de uma maneira desastrosa, tivemos um acidente. Eu sei que eu fiquei meio entre a vida e a morte nesse período, e encontrei o Torquato nessa casa, e o Torquato me chamava para a gente tomar umas cervejas. E o Ari Salomão, que era uma pessoa que você também deve conhecer, todos desse mesmo movimento, dessa mesma época, o Ari Salomão, quando viu o Torquato me chamar para tomar cerveja, ele investiu assim quando o Torquato disse: você não está vendo como o Rogério está
agilizado, você quer que o camarada empacote, quer dizer, tentou me proteger sem ter a percepção no momento que talvez o Torquato tivesse uma visão ainda mais frágil do que a minha. Então há muita coisa que, em termos da minha própria experiência, eu poderia dizer que nada indica que houvesse uma determinação absoluta do Torquato que o levasse a isso que ele fosse, e que se queira explicar a obra dele à luz de um diagnóstico psiquiátrico, que não psiquiatra, Absolutamente relevante. exato, na verdade, isso é uma coisa que sempre tem na história da loucura do Foucault, ele coloca que a obra, entendeu, é o que justifica o ser. Quer dizer, muitos dos grandes artistas Por exemplo, do Arthur. exatamente, que aliás sempre foi muito associado ao Torquato. Aliás, sobre Arthur, rola-se muito mal entendido. Arthur é autor de um ensaio sobre Van Gogh chamado Le Suicide de la Société. E engraçado que todo mundo atribui ao Arthur também no suicídio, mas Arthur não se suicidou. É um mito dizer que ele, na verdade, morreu de câncer no reto, entende? Então é um detalhe se o Torquato foi de uma maneira ou de outra. Na verdade, ele se arriscou muito. Eu conheci de perto, nessa época era um problema terrível, ele estava muito... Aí, inclusive, também a nível de depoimento, uma coisa que eu queria dizer, muitos daqueles que conviveram até com nos últimos tempos com o Torquato, pessoas às vezes mais jovens, entendeu? Acusavam os velhos amigos do Torquato de terem abandonado o Torquato e ter atribuído toda a tragédia do Torquato a esse abandono, quer dizer, negando a Torquato toda a sua liberdade existencial, quer dizer, negando a Torquato o direito dele próprio ter engendrado o seu caminho, o seu destino. E eu queria denunciar aqui exatamente que algumas dessas pessoas que utilizaram muito Torquato provavelmente não tenham tido tanta amizade por ele assim, entendeu? Esses que o acusaram muitas vezes desfrutaram das energias de Torquato, quer dizer, se locuplotaram de alguma maneira pelo talento de Torquato, mas a nível do uso puro, assim como se usa os mitos, entendeu? Sem nenhuma amizade a nível humano mais profundo. E depois acusam, por exemplo, Caetano. Eu não quero aqui entrar numa polêmica, porque eu sei que essa polêmica existe, muita gente acha que Gal, porque o Ivan Cardoso, que fez o filme O Nosferatu, que é um filme também importante da última fase da vida do Torquato, num livro chamado Ivampirismo, ele um pouco tenta passar isso, mas eu pergunto onde estava o próprio Ivan Cardoso nos últimos momentos de Torquato, entendeu? Quem sentiu mais, por exemplo, para quem como Ivan diz no livro que Torquato teria mesmo que se matar, porque já tinha tentado 8 ou 10 vezes o suicídio, era uma coisa que não era muito chocante, era uma coisa que ele já incorporou normal. Mas para nós, que vimos Torquato, sobretudo como um companheiro, uma pessoa que a gente gosta de estar convivendo até hoje, quanto possível, a visão é um pouco diferente. Bom, eu não quero também me estender muito, parece que havia algumas... Eu preferia que a gente batesse um papo. Você viu esse trabalho como foi? Eu acho que sobre Torquato a melhor coisa que a gente pode fazer é dialogar, é conversar. Eu não tenho uma tese, eu não sou um exegeta, entendeu? Eu sou muito mais um companheiro contemporâneo. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, todos devem fazer essa pergunta. Mas se a gente for analisar também uma investigação de uma lei, ele também tem um estudo assim, um pouco ela, também aos companheiros dele, não trabalham mais. Eu acho que ele perguntava assim, foi verdade essa parte de Caetano do governo que foi decretado uma parte, e também queria ficar com o amigo aleatório. Eu acho que sempre teve inovação, até deficiência, não era deficiência, mas um problema de si, evidentemente isso não vai em conta para quem fez ou não. Eu queria que vocês falassem isso daí. Exato. Quase que uma predestinação. Mas você fala, bom, eu não tenho nenhum dado que indique uma relação causal
entre abandono do Torquato por parte dos seus amigos, o não desejo de gravar a música deles e o seu suicídio, como o senhor fala que é o que teria acontecido com Assis Valente, entendeu? Realmente a gente não vê isso ter ocorrido. O Torquato teve um destino. Eu me lembro que uma das coisas que Torquato ficou muito. Eu me lembro que eu tive uma ligação muito pessoal com isso. Eu me lembro que eu os deixei praticamente. Eu preparei os dois para a viagem para Londres. Foi a viagem para Londres do Torquato com o Hélio Ica. Ele teve experiências muito marcantes nessa época em Londres. Teve encontros pessoais com o Jimi Hendrix. E quando ele voltou, ele já estava muitos furos além de um cotidiano, entende? Porque, como você mesmo falou, pode ter havido alguma, digamos assim, vou usar um termo mais já está no dicionário brasileiro, é um certo aspecto kármico, karma do Torquato, uma certa, como o Caetano disse, uma certa tendência ao mórbida. Se bem que Freud coloca basicamente que todo ser humano tem basicamente esses dois princípios, o princípio de vida, Eros, e o princípio de morte, Thanatos, né? Eu acho que em todo ser humano livre, essas duas energias estão sempre dialogando. Eventualmente, num determinado momento, uma delas pode, num momento de crise, ser mais forte e levar uma pessoa a um desenlace fatal, como é o caso do Torquato. No caso de Assis Valente, agora a gente vê uma coisa que é interessante observar, que é comum tanto entre Assis Valente, é que são pessoas que tinham um grau de sensibilidade muito grande e que tinham um nível de lirismo. Você vê na obra de Torquato, acho que é um dos aspectos mais marcantes, o aspecto lírico, o aspecto emocional que passa, o vivido naquilo, né? Quando a gente, por exemplo, o hino que nós temos ainda no Brasil, o maior do Natal, é o do Assis Valente, né? Mas que ao mesmo tempo passa uma grande tristeza, uma coisa de uma denúncia muito grande. O que eu soube que o suicídio do Assis, ele teria se jogado no Pão de Açúcar, ele incluiu protéticos, tinha outros problemas, parece que ele também tinha um problema de homossexualismo. São coisas que se fala, e eu não sou especialista, realmente não sei detalhes. Então, agora, buscar um ponto em comum entre todos os suicidas é a mesma coisa que também querer buscar um ponto em comum entre todos os não suicidas. Eu acho que é uma coisa muito genérica demais. Eu acho que cada caso tem que ser visto na sua singularidade, na sua especificidade, entendeu? Agora, esse aspecto kármico, sem dúvida nenhuma, é difícil ver uma letra de Torquato, mesmo quando ele fala um canto à vida, como em louvação, por exemplo, se louva a luta repetida da vida para não morrer, louva a amizade do amigo que comigo há de morrer. Quer dizer, está sempre o tema de morte, está aí, entendeu? É como a gente vê isso no período romântico, aquilo que se falava, o mal, le mal du siècle, que é uma coisa que teria ocorrido no século XIX, né? E a gente vê a presença disso em Torquato. Mas eu não vejo isso como um elemento suficiente. Eu acho que no caso de Torquato, o que o Reinaldo Jardim diz aí é importante. Ele diz que ele considera Torquato uma vítima do período de ditadura. Isso também é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção. Se você vê o que aconteceu com as pessoas ligadas aos movimentos de vanguarda na época, você vai ver que houve realmente uma repressão muito forte. Caetano e o Gil foram exilados. Eu fui preso, fui torturado, tive que passar vários anos totalmente na clandestinidade. Outros foram quase que calados, como o Geraldo Vandré, entendeu? O Glauber, o Hélio, quer dizer, foi uma geração muito sacrificada. Ele está citando, inclusive, aí o Oswald de Andrade, né? Alegria à prova dos nobres é uma expressão do Oswald. É a mesma coisa no Assis Valente, você vê nessas pessoas essa polaridade, ao mesmo tempo uma percepção muito grande da tristeza e ao mesmo tempo uma alegria dionisíaca total, né?
como se um pouco aquela ideia, mas isso me reporta para uma consideração que eu gostaria de fazer a meu livro. Por exemplo, esse filme foi feito há 4 anos, esse vídeo. De 4 anos para cá, muita coisa na minha vida mudou muito. Eu não sou mais como aquela pessoa que estava ali dionisiacamente. Muito tempo para cá eu vivo uma vida muito austera, entendeu? E refletindo muito. Foram muitas mortes, muitas coisas que passaram. E eu diria exatamente isso, citando o Bhagavad Gita, que é um livro que eu estou traduzindo agora do Santo, pretendo lançar agora, acho que já tem até uma editora, diz o seguinte, que ninguém pode ferir a alma, não há arma que possa feri-la, não há fogo que possa queimá-la, não há água para molhá-la, entendeu? Ela é inconcebível, transcendente. Então eu diria que também o passatempo do suicídio de Torquato é apenas uma coisa temporária. A energia que tornou possível o fenômeno Torquato nela, essa é absolutamente, que eu chamaria essa energia de alma, ela é realmente imperecível. Só que a gente não tem, a nível da nossa percepção cotidiana, material, capacidade para expressar, para explicar isso muito bem. É curioso, uma outra coisa que a nível de história, de depoimento, quando o Caetano uma vez me contou que acordou uma vez surpreendido de um sonho que ele tinha tido com Torquato, e Torquato dizia para ele: não, rapaz, que negócio de suicídio, aquilo era uma brincadeira, na verdade eu não morri, coisa nenhuma. E Caetano ficou muito impressionado com aquilo e internamente ele, de certa maneira, aquilo dava para ele uma ideia de alguma coisa de Torquato que realmente não tinha se destruído. Por favor. Rogério, é o seguinte, eu sou professor de história desde o ginásio. Quando a gente falava dos anos 60, da ditadura, a gente viu, pelo menos eu tenho muita dificuldade de passar para os alunos a questão da repressão em cima dos contestadores. Né? O que dá depoimento é o seguinte: o fato de se exilados, né? Alguns foram exilados, outros foram calados, certo? A repressão, tudo mais. No caso, você, Torquato, como é que foi nessa época? Vocês conseguiram conviver? Torquato parece que escreveu muito nessa época. Como é que foi? Eles conseguiram conviver com isso? Só para a dificuldade que ele teve. No caso do Torquato, eu me lembro que ele me falou várias vezes em conversas pessoais. Ele, inclusive, eu fui preso, torturado. O Caetano foi preso, o Gil foi preso, muita gente foi preso. Torquato nunca foi preso, mas a sensibilidade dele dispensava até que ele fosse preso. Ele vivenciava aquilo como poeta como se tivesse acontecido, quer dizer, a pura possibilidade de ser preso ou aquilo ter acontecido com amigos dele, criava nele uma atitude de depressão muito grande. Há muitos casos de pessoas que tem um caso vocês devem ter ouvido falar de Frei Tito, uma pessoa que foi presa pela Operação Bandeirante, por aquele Fleury, e que ficou muito perturbado, que depois, já quando está fora do Brasil, na França, entendeu? Ele olha uma flor, e a palavra flor lhe lembra fleur, que ele relaciona a Fleury, e isso é o que determina, é a espoleta do suicídio dele, entendeu? Você vê como a ação da repressão pode não ser, às vezes, imediata. Ela tem, por exemplo, no caso da minha vida pessoal, eu era um cara extremamente militante, ativo. Depois da prisão, a minha vida tomou uma direção completamente diferente, entende? Eu me tornei uma pessoa mais voltada para dentro, então a questão da ditadura, sobretudo no nosso caso, porque nós éramos muito mal, porque a gente fazia um tipo de vanguarda radical, não só a nível da contestação política, mas ao nível também pessoal. Então a gente era mal visto também pelas esquerdas. A esquerda tinha uma organização, a esquerda tradicional tinha sua organização, tinha seus mecanismos de autoproteção, mas a gente não tinha. Pelo fato de a gente ter entrado na mídia, por exemplo, a gente porque a esquerda também era meio reacionária quanto a certas coisas. Para eles, o que havia de arte era só o samba do morro, do Rio de Janeiro, quer dizer, a ideia de uma estética
daquela coisa que a gente chamava na época som universal, incluindo aquilo que o Oswaldo de Andrade dizia, a contribuição milionária de todos os erros, aquela compromisso, sobretudo, você vê, por exemplo, uma coisa até que eu queria falar sobre uma característica do tropicalismo, que o movimento, por exemplo, o modernismo, o movimento da Semana de 22 em São Paulo, ele se ateve apenas às manifestações tradicionais de arte. Era a música clássica, era a pintura, mas o tropicalismo ele poliu com essas categorias mesmo. A gente entrou, era no programa de chacrinha, entendeu? Era guitarra elétrica, então a gente não era sequer compreendido pelos... Hein? Ele me descreve com a música, assim, coisa linda nesse mundo, essa coisa desse mundo, a gente encontrar por aí. Exatamente. Aí era pulsado tal, ficar sem compromisso. Isso. Era já a transação da mídia entrando no mercado, né? Aham. A música do Caetano. Exatamente, exatamente. Então esse compromisso que tá da gente com a mídia, com o povo, com fazer uma arte realmente com a estética que não tivesse confinado aos valores tradicionais do bom gosto, que era basicamente o bom gosto branco, carioca, colonizador, entendeu? Nos criou também a animosidade. No Rio de Janeiro a gente era chamado de empregado da Globo. Embora a gente não tivesse nenhum compromisso com a Globo, pelo menos eu, Torquato, Não, só com o Renato Buzar. Parece uma luta chapinha para apresentar o Hélio Oiticica, diz assim, agora o figurinista é Hélio Oiticica. Agora o figurinista é o Chico, exatamente. Eu tive mais uma pergunta, né, para vocês também, para a próxima, que ele está falando, né, uma figura, um ícone, vamos assim dizer, né, e tal. Eu quero saber, você que fica vinculado fora, em outro estado, lá no sul do país, como o que chega lá a respeito da cultura piauiense atual, no momento? Muito pouca coisa. Para lhe dizer a verdade, a minha ignorância sobre a cultura piauiense é crassa e profunda. Eu conheço dois poetas piauienses, que são Mauro Faustino e Torquato Neto. E tenho alguns amigos daqui, da nova geração, que eu encontro por aí, mas assim a nível de... Se bem que eu também não sou muito representativo, quer dizer, eu não sou uma boa pessoa a quem você pudesse fazer essa pergunta, porque eu também não vivo muito. Já de muitos anos para cá, eu vivo muito mais metido com minhas reflexões, eu não participo muito de mídia, entendeu? Eu levo uma vida mais recolhida, mais isolada. Então, não é como, por exemplo, o que aparece da Bahia, que esses esquemas de conjuntos musicais que tem muito impacto. Por exemplo, em Brasília o pessoal gosta muito de ouvir música. Não diria que isso ocorre do mesmo maneira quanto ao que se manifesta no Piauí, entendeu? Uma coisa também, uma vez eu vi um debate, atrás aí, que eu estava debatendo e disse o seguinte, a questão do Piauí, do Ceará e tal. Se você é bom na sua arte, quer fazer sucesso, você tem que mudar a sua arte. Isso é verdade A mesmo. mídia vai pra cá depois, né? Não é bom, vai pra lá, faz sucesso depois dele. Mas eu não acho nada, mas é um fato. Não preciso nem achar, mas que a gente verifica que as províncias brasileiras são muito prejudicadas do ponto de vista da comunicação, o que é uma besteira. O que eu vejo é que hoje em dia cada comunidade deve ter sua vida cultural própria, independente desse circuito da mídia, que é uma coisa que incidental. Na verdade, a tendência do mundo moderno é cada vez ser menos importante. O importante, por exemplo, se o Piauí pode ter uma vida cultural, espiritual, literária, intensa, independente de outros meios saberem, entende? Na verdade, hoje está se esgotando essa coisa da mídia. O que é que tem surgido? Entendeu? Na verdade, as províncias ainda são os grandes celeiros geradores da cultura. Esses centros são só lugares de irradiação, porque na verdade lá não surge muita coisa. Precisa sempre que haja a incubação. Eu não vejo nenhum grande artista brasileiro que tenha saído necessariamente
Em geral ele veio de uma província, ou de um subúrbio, entende? O próprio James Joyce era Dublin lá, entendeu? Mesmo em São Paulo, as maiores expressões são caras que estão vindo de um subúrbio totalmente desconhecido. Acho que da Paulista não surge ninguém. Pois não. Vocês que ficam fazendo essa pergunta desse negócio tem que ir para fora e volta aqui, eu acho que o princípio é primeiro a valorização da gente independente do que está fazendo por aí. O projeto está certo. Só para dar uma informação, nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa, né, que começou com a leitura do Paulo Machado, e outras pessoas tomaram isso como um desafio de encontrar uma revista, Rogério, que é a revista Todo Universal. Essa revista foi publicada em Teresina em 1923 e fora do eixo Rio-São Paulo é a primeira produção modernista do Brasil, né? Quer dizer, foi aqui em Teresina que se publicou a primeira produção modernista do Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, porque a semana de 22 de fevereiro, né, de 22, aconteceu em São Paulo, que na época era o grande centro industrial e econômico, como ainda hoje é, e somente em maio de 22 que saiu a revista Klaxon, que em francês quer dizer buzina, não é isso? E em seguida foi publicada a revista Ave Nova no Rio de Janeiro, que também Rio de Janeiro, na época como ainda hoje é o maior centro cultural do país. Então não poderia deixar de ser nesses dois estados que houvesse uma repercussão de uma semana dessa, que essa semana vem de 1917, quando o Oswaldo traz a programação quase pronta, quando ele estava na Europa, e ao acontecer isso com o André Breton brigou com o Tristan Tzadza, e por isso é que houve a semana de 22 aqui. Agora, o interessante é saber, né, que foi aqui no Piauí, um estado que muita gente teima em dizer que é atrasado, alienado, que é isso, que é aquilo, para justificar essa sacanagem toda que a gente vive. Por exemplo, Rogério, só para tua informação, aqui 4 famílias já têm um poder econômico, cultural, sexual, de saúde, de tudo, né? Quer dizer, e não há uma tentativa de se libertar disso, né? Porque é essa coisa de não se dá valor ao que se faz aqui. Você vê que os meios de comunicação de Teresina são descompromissados com a cultura do Piauí, né? Aqui as páginas culturais dos jornais preferem publicar matéria chupada do Rio São Paulo do que publicar coisa que acontece aqui em Teresina, né? E nós, depois de muita batalha, criamos aqui um suplemento chamado Top 4, no Jornal Dia, que ainda é uma válvula de escape. Quer dizer, nós estamos tentando produzir alguma coisa nesse suplemento cultural Top 4, que foi uma homenagem ao Top 4, mas fora desse suplemento não existe nenhuma outra manifestação da imprensa ao lado da cultura, né? E aqui mesmo tem um editor de cultura de um grande jornal aqui, que ele dedica páginas e páginas e páginas e páginas, né, ao que acontece em qualquer parte do mundo, menos do que acontece aqui em Teresina. Então isso é que eu acho que as pessoas deveriam se voltar mais para cá, tentar produzir esse negócio. O fato da gente estar tentando mostrar que a revista Todo Universal, a primeira produção modernista do Brasil, ao invés do pessoal procurar saber mais da gente sobre isso, tentar ajudar isso, as pessoas estão tentando destruir a gente, né? Dizendo que é mentira, que isso não existe, que isso é balela e todo um tipo de sorte. Então isso foi uma informação que saiu no livro do Francisco Alameda, O Modernismo Brasileiro, né? E quando a gente divulgou essa informação, muita gente achou graça, disse que isso é brincadeira, isso não tem validade. Então nós descobrimos depois na Revista do Brasil um artigo que hoje está completando 70 anos que foi publicado esse artigo, do JJ Gomes de Sampaio, Os Novos no Piauí, que foi publicado no Rio de Janeiro, que dá conta disso. Então a gente recebeu da Fundação Biblioteca Nacional esse artigo, e essa revista não existe em Teresina.
já foi procurado, porque eu acho que as pessoas que têm essa revista esconderam, destruíram, exatamente para que essa informação não circule. Mas essa revista, ela era feita no Piauí, como as pessoas eram bombardeadas à época, que todos usavam pseudônimo, né? Essa revista era mandada para Recife, através do Jaquim Nojosa, e a gente já está tentando colher, né, algum indício dessa revista em Recife. Já tem uma equipe de pesquisadores lá em Recife, e eu pediria até aqui que, se você pudesse nos ajudar isso com seus contatos, que você tem mais informação, que você tem mais contatos, aí tem mais oportunidade, que nos ajudasse a encontrar um exemplar dessa revista Todo Universal, né, que foi publicada aqui em 1923. Obrigado. Poxa, estava tão bom que você estava falando. Como é seu nome? Depois você, eu vou, de repente, eu estou em Brasília. Se há possibilidade de pesquisar por lá, eu vou precisar dos dados. Agora, só antes de passar, só um pequeno comentário, que isso que ele estava falando, isso é o que ocorre não é só aqui no Piauí. Em Brasília é exatamente a mesma coisa. Brasília é a capital do país, poderia ter uma vida. Você viu isso aqui, vocês próprios nunca ouviram falar de ninguém dessas pessoas. Tem uma vida cultural latente, mas que é realmente abafada. Não interessa digamos, a economia centralizada mundial, que os lugares têm uma vida cultural independente, porque eles pararam de ser consumidores. E para uma sociedade de consumo planejada da maneira como a nossa foi, é muito mais barato impor os mitos. E isso também é uma questão do Brasil ser um país meio desmemoriado mesmo, entende? E muitas vezes sem amor próprio. A gente vê, por exemplo, sem querer bancar a vítima, eu estou há 4 anos ensinando na Universidade Brasileira, estou há 2 anos sem receber salário, entendeu? Brigando na justiça aqui e ali, porque tem 1000 doutorizinhos que vão passar 6 meses em Paris, vêm com um título lá da sua mãe, não tem nenhuma competência, entendeu? Mas que exatamente o meu estigma é que eu sou tropicalista, meu estigma é porque eu tentei fazer a cultura brasileira, porque eu afirmei que nós pensamos, que nós podemos interpretar. Então isso fica uma coisa perigosa para o establishment, entendeu? Então eu acho que esse fenômeno é um fenômeno não é só do Piauí, entendeu? Na verdade, qualquer artista brasileiro é sobretudo um resistente, entendeu? Porque há mesmo um complô, uma má-fé organizada que tenta sufocar a expressão cultural do Brasil, do povo em geral, de todas as frentes. Então acho que o seu trabalho é um trabalho que tem que ser um trabalho minucioso, persistente. E é tipo aquilo que o Mao Tse diz, o mosquito, estão vendo? A gente tem que ser uma geração, a gente tem que se virar meio super torquato, né? Os poetas que haviam se formaram É que eu conheço. isso que vocês realmente não eram. Eles degradam no instante que omitem a figura do colega, do companheiro e do mais principalmente que eles tiverem. Então eles se degradam. E aí que nasceu. Agora, será que o senhor está sendo totalmente justo? Eu não verifico isso. Examine a obra dos 3. Cadê o Capinão? Cadê o Caetano? Mas cadê o Capinã? Igual o senhor falou Caetano, mas o Capinã. Cadê o Caetano? O Capinã, por exemplo, É secretário de Cultura da Bahia. já foi na época do Valdir Pires. Hoje em dia está lá no maior ostracismo, coitado, entendeu? As botas porque ele se engajou no processo político lá, eu acho que eu não sei se é PCdoB ou é PC, não sei qual partido que ele está atuando. Mas como artista, ele foi tão ostracizado quanto o próprio Torquato. Ninguém vê mais letras do Capinã, produção do Capinã atual. Entendeu? No meu caso, por exemplo, pouca gente sabe até que eu fui letrista também, entendeu? Agora saíram algumas nesse livro do Gil aí, mas, por exemplo, há versões que eu fiz, como a de Negro Amor, ninguém nem sabe que eu fui um dos autores, entendeu?
Eu mesmo vou precisar gritar, vou fazer minha biografia eu próprio, para poder declarar. Embora não me interesse tanto esse tipo de coisa, mas o que tem ocorrido não é só em relação ao Torquato. O que ocorre é um fenômeno assim, mais ou menos universal, entende? Da própria sociedade que tende, por exemplo, a gente vê um exemplo na música francesa, existem dois grandes artistas numa mesma época. Existe o Debussy, por exemplo, existe o Erik Satie. Todo mundo endeusa, porque ele é mais está mais dentro do gosto burguês, eu diria, entendeu? Enquanto que o Satie incomoda até hoje. Então, no caso do Torquato, eu vejo uma coisa muito por aí. Quando ele próprio diz, vai desafinar o coro dos contentes, quer dizer, ele se construiu um pouco no incômodo até hoje. E o que a gente vê... está parafraseando o Montevideo. Exato. Então, no que ocorre com o Caetano, a gente vê o seguinte: o Caetano inicial, que também era um grande contestador, um revolucionário, de certa maneira amansou um pouco, entende? Hoje o tipo de música que ele faz é uma música que virou até meio musaque. Você conhece essa expressão musaque? É um gosto que todo mundo gosta e já ninguém, entendeu? Já não tem, perdeu um pouco a carga contestatória, carga de informação. Agora, esse tipo de sentimento, para mim não tem importância pelo seguinte, porque, por exemplo, o Torquato, por exemplo, esse vídeo que a gente mostrou, ele é cantado, as pessoas da nova geração vão... se a obra de uma pessoa tem valor, ninguém pode enterrá-la, entendeu? Ela é com aquela história, a verdade banha com azeite. A obra de Torquato vai ficar, porque ele... Agora, a nível de depoimento pessoal, o que eu posso dizer, isso que o senhor falou, por exemplo, que ele era o mais brilhante letrista, isso o próprio Caetano sempre dizia que, em termos de escrever letra de música, entendeu? Que o texto de Torquato era o mais musical possível, entendeu? Agora, o fato de o Torquato ter acontecido com o Torquato tudo o que aconteceu, eu não considero, pelo menos universal. Pode ser até que satisfaça o sentimento do povo do Piauí, por ver um ser o poeta injustiçado. Mas não é uma coisa universal, entendeu? De valor filosófico universal, achar que o Torquato foi apenas um injustiçado. Eu acho que esse tipo de ressentimento eu não procuro cultivar. Por exemplo, eu mantenho amizade com o Caetano, não vejo Arés há alguns anos, tudo mais, mas eu acho que a obra do Torquato tem que ser vista em si, entendeu? Aí estão os textos, estão os poemas, estão as músicas, né? Eles estão aí para a posteridade. Eu acho que teve, por exemplo, uma das músicas que foi cantada aí, das últimas, aquela que é cantada pela Ana Amélia, aquela música que até minha sobrinha, que não tem mais fim, Três da Madrugada, o músico daquela, o compositor, que é o Carlos Pinto, também foi uma pessoa totalmente desprezada, era um músico de grande valor, de grande talento. No nível das artes plásticas, nós tivemos pessoas como Ednísio Ribeiro, que também misteriosamente desapareceu, não sabe se matou, não, o fato que ele entrou no mar e não voltou mais. Temos muitos e muitos casos, temos na Bahia de Cinco. Mais sobre a palavra do plástico agora, iconoclasta, do que realmente uma filosofia determinante. Não entendi. O que quiser falar mais? Fala, meu filho. O plástico iconoclasta. Sim. Gente, eu tá falando e eu me besteira. Eu respeitar isso. Olha, eu queria dizer que o Arnaldo conviveu com o Torquato. O Arnaldo é um dos mais brilhantes artistas que nós temos no estado do Piauí. O Arnaldo ainda meninote, foi premiado no Japão, no Canadá, nas artes plásticas. É literato, é cineasta, né?
é um cara brilhante que merece respeito da nossa parte. E aí as intervenções que ele faz assim são intervenções porque ele conheceu o Torquato e conviveu com ele, né? Eu quero aproveitar para fazer um comentário. Aqui nesse momento a gente vê se reproduzir esse tipo de coisa. Uma pessoa de maneira sincera tenta fazer uma coisa, alguém diz eu não sei quem, mas cara é boca, quer dizer, isso é também uma prova, você vê que é um mecanismo mais ou menos universal, entende? Entendeu? Calar uma pessoa. Por quê? Você não pode entender o que ele disse, tenha um pouco mais de paciência, procure ouvir, entendeu? Eu acho que ele, realmente eu tive conversando com ele antes, sei que é uma pessoa ligada ao Torquato, é uma pessoa que tem um pensamento ali que está querendo se expressar, por que não ser ouvido, por que não ser respeitado. Então a gente vê essa coisa que eu falei do Ednísio, de vários artistas, na Bahia o Ticinho, entende, os maiores escultores do Brasil, está lá completamente. E a gente vai, o próprio Van Gogh, só o irmão dele comprava uns quadros, mas tudo bem, eu queria só ouvir mais o que você falou sobre a parte iconoclasta. E a parte era mais Um iconoclasta. que era o que derrubava o livro. Exatamente. Aí falasse iconoclasta. Exatamente. Era mais que era uma filosofia do que um poeta ou um... Exato. Ele não era, por exemplo, um artista. Era uma abrangente. Exato. Um artista em geral, ele cumpre uma função. Por exemplo, Roberto Carlos, por exemplo, ele começou com aquele negócio da Jovem Guarda, parecia um grande contestador. Hoje em dia, ele é o predileto de todas as titias brasileiras, aquela coisa, entendeu? Sem entrar no mérito da qualidade. Mas ele se tornou o quê? Aquilo que todo mundo esperava, aquele cara que é conivente com a sociedade, apenas está querendo brilhar, entendeu? Então a gente vê no caso de Torquato, só para concluir sobre a observação dele, que ele não se limitou a ser um brilhante letrista. Torquato foi um jornalista importantíssimo, entendeu? Foi uma pessoa que abriu luta contra, quando o cinema novo virou um gueto, uma coisa que todas as verbas iam para ele, se tornou um clube, entendeu? Se tornou, se aliou ao poder, ele abriu luta para abrir a coisa do cinema underground, da produção Super 8. Então o tempo todo ele esteve sempre no fronte de luta, entende? Ele foi o primeiro a brigar também com a questão do direito autoral na música. Exatamente. Ele foi um combatente de fronte mesmo. E como no fronte a pessoa tem corre muito mais perigo, entendeu? Ah? Pois não. Então eu vou deixar ela falar só. Rapidamente, porque eu fui coordenadora do projeto Torquato Neto durante algum tempo, assim, alguns anos, em 87 mais ou menos, sobre essa questão do preconceito que eu queria falar, né? Porque foi falado muito aqui, só para complementar, eu não vou fazer nenhum discurso, nada disso, mas eu tive uma dificuldade enorme em 87 para 86, para organizar a primeira exposição. Quer dizer, foi feita aqui, que eu tenho a notícia, foi uma exposição que eu organizei na Fundação Cultural do Piauí, e tive uma dificuldade enorme para organizar as fotos, para conseguir textos. Tive que falar com o Tarek de Souza para mandar para cá. As próprias pessoas, algumas pessoas do meio cultural não gostavam muito do Torquato, existia esse mito do suicida. Eu notei até com pessoas próximas a ele, até para conseguir as cópias, o Aureliano Miller foi que fez as cópias para mim dessa exposição. Eu fiz essa exposição durante algum tempo não foi visitada, com o tempo, com os anos, ela começou a ser visitada e revisitada, e aí Torquato foi, eu acredito que o preconceito é uma coisa assim que eu tô assim, muito emocionada, porque eu acho que com essa sala Torquato Neto, porque eu acho que já chegou é o momento de Torquato, é agora, ele chegou a esse momento dele ser desmistificado, e isso é uma coisa importante, desmistificar Torquato, porque a luta que eu tive durante o projeto, que é um projeto que até hoje não é definido, ele não,
Ah, qual o projeto Torquato Neto? Existe, Ana Miranda é coordenadora, foi coordenadora. É uma coisa assim, quer dizer, tudo muito difícil de se fazer. A gente fez o disco Cantares, né? Para gravar uma música do Torquato, ninguém queria gravar, os artistas não queriam gravar Torquato na época. Não, eu não vou gravar Torquato. Ah, quem vai gravar? Ah, eu também não vou, Eu digo, pois então eu vou gravar Torquato. Gravei Veleiro, uma canção foi gravada por Elis Regina, um desafio, uma canção muito difícil, tive que ouvir durante muito tempo, mas disse, vou cantar com Joaquim Morarenbaum e mais Nivaldo Ornelas e Luizão Paiva no piano, que é uma música lenta que não tocava no rádio porque só tocava música rápida. Então essa, ainda mais do Torquato, nunca, é claro, não tocava, mas eu resolvi enfrentar. Agora eu acho que com o tempo, o preconceito, essa mística do suicídio, essa coisa, isso vai se diluindo. E nós mesmos aqui, que estamos aqui, que somos daqui do Piauí, já estamos começando a ver Torquato diferente. E eu acho que a partir do momento em que o Rogério está aqui, e que essa sala já é chamada Torquato Neto, e que a exposição já é chamada para as escolas, as pessoas se interessam, os jovens vêm ver Torquato, essa mística já está caindo, então Torquato já está passando a ser uma coisa natural para nós, entendeu? Então eu queria só dizer o seguinte, que realmente é muito importante que o Torquato, que essa coisa, que esses muros do preconceito sejam derrubados, essa coisa já está mudando. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora diferente, principalmente a partir dessa sala Torquato Neto e dessa presença de vocês aqui discutindo sobre o Torquato de uma maneira já diferente, né? Por exemplo, o pessoal o Arnaldo Antunes fez aquela Você Me Chama, Eu Quero Ir Pro Cinema, né? O nosso Golbeck, o nosso Geraldo Brito, acho que muito antes, né? Já havia feito Você Me Chama, Eu Quero Ir Pro Cinema, Você Reclama, Meu Amor, Não Compreendo. Então, eu cantava essa canção naquele mesmo. Eu não sei, né? Mas assim, a gente já tentava trabalhar as coisas de Torquato naquela época e não tivemos medo. Vamos esperar que o Torquato vai entrando, de repente o Torquato possa ser uma coisa como qualquer outro. Ninguém nem vai lembrar que ele foi suicida. Entendeu? É só isso. Eu acho que isso é legal. Acho legal a sala se chamar Torquato Neto. Estou super emocionada e beijo a você. Eu queria fazer um comentário. Peraí, eu queria só um momentinho. Queria fazer um comentário sobre o que ela fala. Eu achei muito boas palavras dela, pelo sentimento, mas quanto a mim, eu não diria que o problema em relação ao Torquato seja só preconceito por ele ser suicida. Eu volto a insistir que era o fato dele ser mesmo um revolucionário, entendeu? Isso e o fato do caráter inquietante, a maneira como ele chegou, como ele cavou fundo, que não é, as pessoas que vivem a experiência do cotidiano querem, aquele negócio como o Fernando Pessoa diz, o cadáver é diabo que procria. Ninguém quer olhar muito para dentro de si e ver a sua realidade. E o poeta, certo, mas só um comentário do poeta a gente fazer isso. E o poeta é aquele que mostra. Eu me lembro que eu tenho um amigo meu, um grande poeta também brasileiro, o Fernando Cone Campos, também já falecido, que ele se irritava quando alguém dizia para ele, que era uma frase que era um lugar comum, dizia assim: poeta é aquele camarada que na couve-flor vê a flor. Era a visão do poetinha Água com Açúcar. E ele ficava irritadíssimo, ele dizia exatamente o contrário, é aquele que vê a couve, entendeu? Que é a realidade mais profunda. Então, eu não diria que a gente tem que olhar Torquato como se ele fosse uma pessoa comum, normal, ou que também os fatos da vida dele tenham que ser diluídos. Eu acho que isso até eu acho que a obra de Torquato é tudo. O suicídio dele é uma das obras dele. É uma pessoa... O que eu falei é que passa a ser uma coisa, o Torquato não ter aquela, porque existia uma resistência contra o Torquato, assim, o fato, aqui no Piauí, eu enfrentei isso, você está analisando de uma maneira mais geral, você conhece muito mais ele do que eu, entendeu? Mas eu estou falando que eu vê-lo
de uma maneira assim, tipo, cantar Torquato. Por que não cantar Torquato? Porque na época ninguém queria cantar só isso, eu falei isso. Essa coisa, essa mística, essa coisa, Torquato. Não, vê como um grande, como dá o valor que ele tem realmente, mas de uma maneira que se dá a qualquer pessoa, tá entendendo? Tá certo. Agora eu posso dizer que a nível pessoal não tive essa experiência de ver esse preconceito entre as pessoas que conviviam comigo. Pelo contrário, sempre houve o maior desejo de... Mas o nosso amigo ali está querendo falar um tempinho já. Olha, uma coisa, o livro Estado do Brasil, quando fala em episódios que ocorreram no Piauí, tipo Coluna Prestes, etc., né, a resistência contra a independência, fala do Piauí em meia linha, uma linha no máximo. Veio um amigo, né, um professor, inclusive o livro dele é professor de livro de quinta, sexta e sétima e oitava série. Ele veio fazer uma palestra e eu conversando com ele, eu digo, olha, tu colocaste no teu livro o seguinte, Coluna Prestes passou pelo Piauí e pronto. Ele viu amigo a respeito do episódio da Coluna Prestes do Piauí. Nunca mandaram uma experiência. A proclamação da independência do Piauí ninguém manda. Eu não posso vir aqui, então mande pra gente. Agora manda via editora, não manda pessoalmente pro escritor. Manda para a editora, claro, que é uma seleção. Entendeu? Nós estamos aqui se matando de pesquisar o Kenard, estou achando ele meio gordinho, né? Emagrecer um pouquinho, né? Ficar mais tranquilo. Vamos mandar, cara, vamos escrever qualquer besteira, manda. Entendeu? Vamos mandar para ver se os caras lá se tocam e botam lá nas obras, que ele vem de lá para cá. Entendeu? O livro do cara é adotado em centenas de colégios no Brasil. Centenas e centenas e centenas. Entendeu? Mas não tem meia linha sobre o Piauí. Oficial não tem nada a ver com a realidade. Vamos mandar, eu estou pretendendo mandar para ele. Mas aí que está, eu queria fazer também uma observação sobre isso. Eu acho que é uma missão daqui de vocês. Ninguém pode querer que os outros, cada um de nós tem às vezes um dever muito árduo, talvez seja o seu dever, o dever dele, exatamente reverter isso. De repente, a gente deve muita coisa no trabalho intelectual. Essa pesquisa, por exemplo, da participação do Piauí em relação ao movimento modernista, a revista que foi editada aqui em 1923, por que então não fazer um trabalho e batalhar e a Fundação Cultural e as universidades, CNPq, as instituições vão conseguir, inclusive, apoio, subsídio para fazer esse tipo de trabalho. Pode ser que o resultado não seja imediato, mas um dia, o senhor falou ali, esse seu sentimento, eu não vou dizer que eu tenha ele, entendeu? Eu não sou da mídia nem do sucesso. A minha obra, inclusive, tem coisas minhas que foram atribuídas a Torquato. Eu tenho um texto aqui na Antologia da Moderna Poesia Brasileira. Eu tirei, não porque achasse que Torquato estivesse me roubando um poema, mas porque eu não queria nem enfeiar a obra de Torquato, porque eu sei que ela é tão... O estilo do Torquato, aquela história, o estilo é o homem, a linguagem do Torquato é tão inteira, é tão parecida com ele, qualquer coisa que seja de um outro autor seria como um ruído numa música, entende? Então eu fiz questão de tirar por causa disso. Então esse seu sentimento eu não participo, mas reconheço que é um sentimento legítimo. Mas eu acho que também um dever, se o senhor é um escritor, é um pesquisador, é uma pessoa que estuda, tem o dever de fazer isso, entendeu? Ainda que isso não venha a ter um resultado imediato, mas um dia ficará, entendeu? Só queria informar os amigos que não souberam que eu fui acidentado recentemente, passei 4 meses no hospital e tomei muita droga, né, porque um caminhão passou por cima de mim. Então eu estou assim um pouco mais gordo devido ao tanto remédio que eu tomei no hospital. Mas isso não empata de que você venha com um debate desse, com mente aberta e possa esclarecer algumas coisas. Porque quando a Ana falou aqui que essa sala é Torquato, ora, o Centro Acadêmico de Letras da Universidade Federal do Piauí é Torquato Neto. Torquato é nome de rua. Esse projeto Torquato Neto que está aí, que inclusive eu fui um dos criadores, o Arnaldo também, né? Se a gente for fazer uma avaliação crítica desse projeto, ele nunca existiu, na verdade. E não existe. Está com 1 ano e meio nessa nova administração da Fundação Cultural do Piauí, que ele não existe, não faz nada, né? Então essa coisa de
dar um nome de rua, dar um nome de placa, botar uma estátua, esse negócio, isso é muito também do comodismo. Não, nós já fizemos muito. A sala do Clube do Diário agora é Torquato, né? Mas o Torquato, ele tem uma coisa que ele é muito maior, inclusive, que a obra, Rogério. Aqui, se você falar em qualquer boteco, em qualquer canto de Teresina, todo mundo sabe quem é Torquato. Infelizmente, não conhece a obra do Torquato, mas que sabe quem é Torquato, sabe, né? Agora você tocou num ponto aí do Mário Faustino, que é outro poeta desprezado no Piauí também. É uma pessoa que é um dos maiores poetas. Agora, um dado interessante. Assim como o Torquato foi um líder, né, um cabeça pensante do movimento Tropicália, o movimento concreto só existiu no Brasil por causa do Mário Faustino. O Mário Faustino, quando era editor da página Poesia e Experiência do Jornal do Brasil, foi um cara que deu maior força. E aqui existe um grande poeta. Pois é, reconheceu isso aqui. Agora, só uma pequena, só uma parte que você está falando. Sobre a importância do Mário Faustino, basta ver, por exemplo, o filme Terra em Trânsito do Glauber Rocha, e aqui, com tanta violência, tanta ternura, é Mário Faustino, entende? Isso, os textos do Mário Faustino são os principais discursos do filme Terra em Trânsito do Glauber Rocha. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho também, Rogério, que é, aqui no Piauí tem um sujeito chamado Da Costa Silva, né, que é de 1885. Quando ele publicou o primeiro livro dele, Sangue, que foi em 1808, 1809, ele publicou um poema pelo aspecto formal concreto. Em 1917 ele repete a experiência com 3 outros poemas, que é o Madrigal do Louco, né? O Hino à Terra, o Hino ao Sol e o Hino ao Mar, também com soluções formais concretas. Então esse cara é um poeta pré-concretista, né? É um sujeito que estava além do seu tempo há 50 anos, né? Agora, quando você fala aí de história do Brasil, você é professor de história do Brasil, esse negócio de nós termos a obrigação de mandar para o Sul, o sujeito, se ele é um pesquisador, ele tem que andar o Brasil inteiro pesquisando. Não tem esse negócio, nós não temos uma obrigação aqui de fazer nada, de mandar nada. Ele tem que conhecer o trabalho da gente. Esse trabalho sobre o Todo Universal, eu publiquei uma revista, né, por conta própria, com 10.000 exemplares, que eu estou vendendo, né, eu estou saindo aí pelo Brasil todo vendendo esse trabalho. Eu acho que já vou tirar a 2ª edição desse trabalho, vou te dar um exemplar se levar, né? Então eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho. Agora aqui uma pessoa também super importante, né? Você que é professor de história poderia dar um depoimento muito melhor do que eu aqui, que eu não sou professor de história, é sobre uma participação do Leonardo, o Rogério. O Leonardo Nossa Senhora das Dores Castelo Branco, que foi um piauiense que participou da luta de 3 estados, Piauí, Ceará, Maranhão. Ele foi o único preso político do Brasil que foi levado acorrentado para Portugal, né? No navio que ele viajou acorrentado, todo trancafiado, com não sei quantos militares de metralhadora em punho. Naquela época não tinha metralhadora, mas era como se fosse metralhadora em punho, né? O sujeito era o sujeito mais perigoso, né? E no entanto ele era militar, ele era um grande poeta, ele tem um trabalho chamado A Criação Universal, que o único exemplar que tinha na biblioteca aqui no arquivo público foi roubado, né? Felizmente nós tiramos 10 exemplares dessa obra antes de roubar, porque aqui também tem um negócio, Rogério. Se você for pesquisar no arquivo público daqui do Piauí, você vai ver o seguinte: os jornais de Teresina, eles são todos cheios de janela, porque os intelectuais aqui da terra, eles vão lá no arquivo, e quando um assunto é interessante, eles roubam para só eles deterem informação. Aí quando eles encontram um exemplar de um livro raro no arquivo, eles roubam, né? Então por quê? Porque só eu posso deter essa informação, né? Então Leonardo, a história do Leonardo é uma coisa fantástica, como também aqui tem outra pessoa fantástica que daria um filme, você que é na área, o Baurélio Mangabeira, em 1937, quando Brasília foi falado que ia ser criado Brasília com esse nome, mas não era com esse nome, era outro nome. Ele comprou 3 jumentos. Num ele botou um prelo, no outro ele botou a alimentação, né, coisa de alimento, e na outra ele ia lá com o auxiliar dele, né? E ele saiu fundando o jornal em toda a cidade que ele passava. Agora o mais interessante, Rogério, é que o jornal que ele fazia era em casca de cajá. Ele pegava a casca do cajá,
ele fazia letra por letra na casca, e como ele era desenhista, estilógrafo, ele fazia estilogravura e imprimia isso, né? Agora imagine isso em 1937, um sujeito sair montado em 3 momentos e fazendo um jornal, isso daria um filme fantástico, né? Então essas coisas que tem no Piauí, só no Piauí tem isso, né? Eu acho que os professores de história, as pessoas que estudam literatura, que gostam disso daí, eu acho que é muito mais importante do que essa coisa de sair pregando placa, sala não sei de quê, sala não sei de quê. Enquanto isso, a Fundação Cultural do Piauí, que está há séculos, né, não tem direção, né? Os projetos que a gente criou na Fundação Cultural do Piauí no Estado praticamente não existem, né? E aqui tem um detalhe: todo ano, quando é no nascimento e na morte do Torquato, eu dou de presente para a coordenação do projeto Torquato Neto um maço de vela, para ver se pelo menos isso a pessoa que está na coordenação do projeto acende vela para o Torquato no dia do seu nascimento ou morte, porque fora disso o Torquato é completamente esquecido, né, pelo órgão da Fundação Cultural do Piauí, né? Era esse o meu depoimento que eu queria dizer. Peraí, vou fazer só um comentário. Bom, como ele fez um comentário sobre pessoas da Fundação Cultural, eu acho que democraticamente, acho que as pessoas que estão lá ligadas à Fundação também têm que ter o direito. Eu só queria dizer que, lógico, o direito de todo mundo de fazer críticas é importante. Eu não sou coordenador do projeto Torquato Neto, mas eu estou querendo colocar aqui exatamente isso. Que a memória do Torquato ela é sempre vista e é sempre festejada durante todo o ano que a gente escolhe. Eu, por exemplo, sou um artista da cidade, sou cantor e agora estou gravando meu primeiro CD e estou gravando uma música do Torquato. Nos meus shows eu canto as músicas do Torquato Neto. E lhe digo também o seguinte: o fato dessa sala ser chamada Torquato Neto, eu acho que vai ser a primeira grande homenagem verdadeira que é prestada nessa cidade ao cidadão Torquato Neto, porque ela resume toda a obra de Torquato, que se trata de cinema, de vídeo, de música e de literatura, que vai fazer aqui. E essa sala faz jus ao nome do Torquato Neto. E essa é uma coisa que a Fundação está fazendo da melhor maneira possível. Eu acho que trazer você para vir aqui, reacender essa chama de Torquato, porque durante todo o período, mesmo os intelectuais sequer comemoraram isso, eu acho que é um fato novo que se cria dentro dessa história, dessas comemorações do Torquato, que eu acho que a gente vai viver e vivenciar o tempo todo. Com a sua vinda aqui, começa uma nova vida e uma nova era de Torquato. Bom, um momentinho, eu só queria também fazer um comentário, que também esse fato de colocar o nome de sala, isso não quer dizer, não invalida. Na Bahia, nós fizemos o Cine Glauber Rocha, criou-se o Espaço Cultural Glauber Rocha e uma série de outras atividades, e hoje nós estamos vendo que Glauber Rocha está sendo estudado, os filmes dele estão passando, entendeu? Agora, se não houver o sacerdócio de algumas pessoas, isso jamais acontecerá. Então o que eu proporia é que também só criticar, que a gente às vezes, muita gente, não estou me referindo só a você, mas só criticar é importante para estimular, mas a gente deve também, por exemplo, eu fui muito amigo, assim como eu fui amigo do Torquato, fui muito amigo do Glauber Rocha. O último filme do Glauber Rocha, A Idade da Terra, eu fiz a trilha musical, fiz o cartaz do filme, entendeu? Desde os primeiros filmes, fiz o cartaz do Deus e Diabo na Terra do Sol, trabalhei a vida inteira com o Glauber, casado inclusive com a irmã dele. No entanto, nunca apareci para festejar festejozinhos, entendeu? Para aparecer como se tivesse, tanto assim que até hoje eu nunca dei uma entrevista dizendo que eu era tão amigo, tão íntimo assim do Glauber, entendeu? Mas no momento em que eu fui chamado para fazer um trabalho de esclarecimento sobre a obra de Glauber, aí eu fui para prestar meu dever, para cumprir com o meu dever, que é o que eu estou tentando fazer também em relação a Torquato Neto, entendeu? Tentar esclarecer. Então eu acho que uma das grandes coisas, você mesmo falou, uma coisa que é importante, você disse que aqui no Piauí, se aparece uma informação importante no jornal, o cara lá chega, mete a gilete para ser o único detentor daquela informação. Então, eu diria que também é karma, quer dizer, do Piauí sacrificar os seus grandes nomes, entendeu? Era preciso que o nível de união também crescesse,
Eu acho que seria um desejo do Torquato, que uma homenagem a ele, e irmanar, você vê ali, quando a gente estava ali fazendo aquele negócio, e estava todo mundo quase que em êxtase. Você vê, de repente, entra meninos de rua, entende? Uma coisa espontânea. Tem pessoas que morreram. Ele conhece aqui o José Pereira, que é um dos homenageados desse trabalho. O José Pereira, que é um paraibano, obviamente de família paraibana, morou lá. Era um centro completamente perseguido lá. Foi ele que o principal pioneiro